Então, pessoal, para quem não conhece nada sobre RPG, RPG pode ser considerado um jogo de interpretação de papéis. É um jogo diferente do que a gente está acostumado quando a gente pensa em jogos de videogame ou de tabuleiro, mas é um jogo em que um grupo de pessoas se reúne para jogar, se reúne para contar uma história de maneira colaborativa. Nesse grupo de pessoas, a gente vai perceber que uma dessas pessoas vai assumir a função de mestre de jogo, ou também chamado de narrador. Esse jogador, então, né, que agora a gente vai conhecer como mestre ou narrador, ele tem um papel, um trabalho diferente dos outros jogadores. Enquanto esses jogadores, eles assumem a responsabilidade de criar seus personagens, interpretar esses personagens conforme a história vai acontecendo, o mestre de jogo assume aí o papel e a responsabilidade de descrever o que está acontecendo para esses jogadores, descrever os eventos da história, as cenas que estão acontecendo e, ao mesmo tempo, interpretar todos os personagens do elenco de apoio, aqueles personagens que não são os jogadores que estão jogando. Então, mestre de jogo ou narrador, junto com os jogadores, vão colaborativamente contando uma história que a gente não sabe direito o que vai acontecer. Diferente de livros e filmes e jogos de computador, uma das coisas mais interessantes de uma sessão de RPG é que a gente não sabe o que vai acontecer com essa história. A gente pode ter uma premissa, pode ter uma ideia, mas a cada ação dos jogadores, a cada decisão desse grupo de jogadores, essa história muda, levando a gente a eventos inesperados e geralmente memoráveis, no bom ou no mau sentido. É, Quando a gente pensa na história do RPG em si, ou na história que a gente está contando junto com o nosso grupo, junto com nossos amigos que estão ali jogando, a gente pode separar esse jogo em dois pontos diferentes. O que a gente chama de sistema e o que a gente chama de cenário. É, o sistema é como a gente se refere a um conjunto de regras que a gente adota para jogar. São regras que especificam como as coisas devem acontecer. Afinal de contas, a gente está falando de um jogo que narrativamente vai se passar e vai ser vivenciado basicamente na imaginação das pessoas que estão jogando. Então, para resolver esses conflitos, essas disputas e esses eventos imaginários, a gente adota e passa a seguir um conjunto de regras que a gente chama de sistema. Atualmente, são muito famosos alguns sistemas, como por exemplo o Dungeons and Dragons, o famoso D&D, o GURPS, e o sistema Storyteller ou Storytelling, que é o que a gente vai se focar aqui nesse canal. Também se tornou muito famoso por causa desses sistemas o uso de dados, né? Aquele dado de 6 lados clássicos que a gente encontra em jogos de tabuleiro, mas também dados multifacetados, né, com 4, 8, 10, 12, 20, 100 lados diferentes. Os dados geralmente são usados para representar eventos aleatórios, coisas que acontecem que nem os jogadores e nem o narrador daquela história conseguem prever o que vai acontecer, adicionando então mais alguns elementos surpresas que contribuem para inovação, para novidade e para imprevisibilidade que deixa o jogo tão divertido. Além do sistema, a gente também considera um aspecto que a gente chama de cenário, que é o contexto em que a história acontece. O cenário, então, é um conjunto de descrições de uma realidade geralmente fantástica, fictícia ou até muitas vezes realista, em que os jogadores vivem, em que os personagens dos jogadores vivem, melhor dizendo, e em que a história vai acontecer. É, Alguns exemplos que atualmente são famosos de cenários possíveis e comumente usados para se jogar RPG, por exemplo, é a Terra-média, né, da obra do Tolkien, do Senhor dos Anéis, mas também cenários que foram criados especificamente para jogar RPG, como o próprio Forgotten Realms, ou aqui no Brasil mesmo o cenário de Tormenta, que se tornou muito, muito famoso e a gente tem orgulho de dizer que é totalmente nacional. É possível também a gente jogar usando como cenário a nossa própria realidade, a nossa cidade, os nossos países, os lugares que a gente conhece, com alguns elementos fictícios ou não,
ou até mesmo versões alternadas da nossa realidade, né? Como um passado um passado apocalíptico, ou até mesmo um futuro apocalíptico. Apesar de que os cenários de RPGs mais tradicionais são relacionados a um estilo de fantasia medieval, também é muito comum usar cenários baseados em ficção científica, como Star Wars ou outros parecidos. É comum também que os próprios jogadores, junto com o narrador, criem um cenário próprio, e também é comum que muitos sistemas de regras também sejam criados pelos jogadores e pelos narradores para poder se divertir. Afinal de contas, a gente está falando de um jogo que envolve essencialmente a imaginação, e aí nada mais apropriado que a gente se reúne então para criar os nossos próprios cenários e os nossos próprios sistemas, na medida que for interessante também. Mas enfim, sobre RPG de maneira básica é isso. E se você não conhece nada de RPG, eu acredito que a partir desses elementos que eu apresentei aqui, seja possível conhecer um pouco mais, procurar um pouco mais, certo? Nos próximos vídeos a gente vai entrar um pouco mais em alguns aspectos de um sistema e um cenário específico de RPG, conhecido como Crônicas das Trevas.